O anime já começa com aquela vibe estética que a gente ama, mostrando uma jovem chamada Watanabe, toda cheia de esperança, subindo as escadas e fazendo aquele pedido especial para os deuses. Mas aí acontece o auge do clichê que eu adoro. A Shiori Sakurazaka se aproxima, tropeça e cai literalmente em cima da Watanabe. Foi um momento super constrangedor e fofo ao mesmo tempo, porque a Shiori cai abraçada na cintura dela. Aproveitando a proximidade, a Shiori solta a pergunta de milhões, querendo saber se a Watanabe pediu pra cair com alguém especial nas práticas. A Watanabe, toda envergonhada e surtando por dentro, diz que não e sai correndo dali na velocidade da luz. A Shiori fica apenas observando ela ir embora e aproveita para fazer o pedido dela também. Corta para o dia fatídico das práticas de casamento. A sala inteira está numa pilha de nervos, menos o Jirou, nosso protagonista que está naquela vibe tanto faz, focado apenas no videogame dele. Nas escadas temos o Kamo Sadaharu, amigo dele, choramingando de inveja porque o Jirou se contenta com os gráficos 2D dos jogos, enquanto ele queria um romance real. Aí as divas entram em cena. Watanabe e as amigas dela, Sashi e Natsumi, interrompem o momento gamer dos dois nas escadas. As garotas, com aquela energia de quem manda na escola, pedem para eles saírem da frente. O Sadaharu fica todo derretido, claramente apaixonado pela Watanabe, mas o Jirou não tem paciência alguma. Ele comenta que não entende o que o amigo vê nela, já que ela tem uma vibe meio vulgar e sempre trata ele super mal, uma verdadeira red flag ambulante na visão dele. Nesse momento, vemos o Minami subindo as escadas e a postura da Watanabe muda na hora. Ela corre até ele com aquela energia de protagonista apaixonada, perguntando se vão colocar a entrevista dele na capa do jornal ou o motivo dele estar tão lindo naquela foto. O Minami, que é um fofo mas meio sonso, responde que não sabe, mas agradece os elogios. A Watanabe entregou tudo no blush, ficando super vermelha porque ela é totalmente caidinha por ele. O sinal toca, acabando com a fofoca no corredor. Já na sala de aula, a Shiori confessa para o Jirou que está morrendo de nervosismo com essas práticas de casamento. O Jirou, tentando ser um fofo, tranquiliza ela, dizendo que ela não é a única, porque ele também é um desastre com garotas. Mas na cabeça dele o pensamento é outro, pois com ela é diferente, já que ela é o primeiro amor dele e amiga de infância. A Shiori, toda tímida, diz que tem vergonha de estranhos e que preferia 1000 vezes que caísse alguém conhecido, enquanto encara o Jirou fixamente. O clima ficou tenso e romântico, fazendo ele desviar o olhar todo envergonhado. A professora chama atenção para passar um vídeo explicativo sobre as práticas, e o sistema é bizarro. Eles explicam que os alunos vão morar com os parceiros na residência de práticas, que já vem equipada. Para garantir que ninguém faça besteira, tem sensores monitorando a vida e as ações deles o tempo todo. Como são menores, nada de dormir juntinhos, sendo camas separadas e acesso ao quarto com impressão digital. Eles também explicam o tal sistema de pontos. O Jirou acha tudo uma palhaçada, pensando que não precisavam forçar casais desse jeito. Como a chance dele cair com a Shiori é baixíssima, ele nem quer se iludir, mas estaria disposto a tentar caso o destino ajudasse. A cena muda e descobrimos que o Jirou caiu com ninguém menos que a Watanabe. O caos está instaurado e nenhum dos dois curtiu a novidade. A Watanabe já começa intimidando o coitado, super decepcionada por ter pego um parceiro que ela considera de centavos. O Jirou, que também não leva desaforo para casa, retruca dizendo que ele também saiu perdendo nessa troca. Isso deixa a Watanabe furiosa, mas o Jirou explica que falou isso porque ambos queriam outras pessoas. A Watanabe, afiada como sempre, pergunta na lata se ele queria ter caído com a Shiori e o Jirou entra em choque porque ela acertou em cheio. A Watanabe começa a zombar dele, dizendo que ele é muito previsível e que ele tem chance zero com a Shiori. E não para por aí, pois ela solta o veneno insinuando que a Shiori já deve estar fazendo coisas picantes com o parceiro dela. O Jirou fica nervosíssimo e defende a honra da amada, dizendo que é uma falta de respeito falar dela assim. Nessa hora, o contador de pontos na parede, que estava bonitinho no 0, despenca para negativo 3. Os dois levantam do sofá num pulo e percebem a gravidade da situação, pois se não se derem bem, vão continuar perdendo pontos. A Watanabe, estrategista, ameaça o Jirou dizendo que eles precisam fingir que se dão bem para chegar no rank A e poder trocar de parceiros rapidamente. O Jirou reclama que com a atitude dela vai ser impossível, lembrando as brigas clássicas de ex-namorados. No fim das contas, o Jirou fica surpreso ao descobrir que existe essa possibilidade de troca, vendo uma luz no fim do túnel. A Watanabe não deixa barato e já chega dando aquela bronca no Jirou, jogando na cara dele o livro de regras. Ela explica que a pontuação zera todo mês e, presta atenção no plot twist, os 10 melhores casais do rank A ganham o direito de trocar de parceiros. Claro, só se todo mundo topar a troca. É a luz no fim do túnel que eles precisavam!
Ela começa a animar o Jiro pra focar no rank A, mas o nosso protagonista não tá nem um pouco empolgado, porque isso significa ter que fingir ser o marido perfeito dela. E, gente, a Watanabe mudou da água pro vinho. Ela começa a agir de um jeito super diferente, toda provocativa e amável, o que deixa o Jiro numa situação mega desconfortável e intimidado. Ele inventa que vai buscar um refrigerante só pra fugir daquele clima. E ela, bancando a esposa fofa, pede pra ele trazer um pra ela também. Assim que o Jiro sai, a máscara cai e a Watanabe confessa pra si mesma que é a primeira vez que age assim e que está morrendo de medo de alguém roubar o Minami dela. Enquanto isso, o Jiro vai comprar os refres e dá de cara com o pior pesadelo. Minami e Shiori foram emparejados. Ele vê como os dois se dão super bem e o ciúme bate forte. Triste e abalado, ele volta correndo pra residência. De volta ao lar docilar, a Watanabe percebe a bad vibe do Jiro e pergunta por que ele está com essa cara de enterro o dia todo, tentando animá-lo. O Jiro, inseguro que só, acha que ela tá debochando dele, mas na real ela tá tentando ajudar de verdade, incentivando ele a chegar no rank A para que eles possam praticar como ser um casal de milhões. O Jiro retruca dizendo que não consegue, que não tem experiência e acha que nunca vai precisar disso, mas a Watanabe dá aquele choque de realidade e diz que ele tem que fazer tudo com esforço máximo. Nesse momento, a campainha toca. É o Sadaharu, amigo do Jiro. O Jiro vai se despedir da Watanabe, mas antes de sair ela solta a bomba. Pede um beijo de despedida para eles não continuarem no vermelho nos pontos. O Jiro trava, fica super inseguro, mas do nada toma uma dose de coragem e beija a Watanabe. E não foi beijo técnico não, foi na boca. Surtei. Ele sai correndo e o amigo ainda reclama da demora. Lá dentro a Watanabe fica em choque, totalmente envergonhada porque não esperava um beijo real, mas no fundo, ela gostou. Passa uma semana e o clima continua pesado. Da janela da escola, o Jiro fica observando a Shiori e o Minami se dando super bem, o que deixa ele depressivo, imaginando 1000 cenários onde a Shiori está feliz com o outro. Para piorar, começa a chover. Na hora de ir embora, Jiro e o amigo estão reclamando do dia péssimo, quando a Watanabe interrompe a conversa. Ela avisa que vai chegar tarde em casa porque vai para o karaokê com o Minami. O Jiro lembra que eles tinham que ir na sala dos professores resolver coisas das práticas, mas ela nem liga, diz pra ele ir sozinho e sai plena, o auge do descaso. A cena corta para a sala dos professores, onde o Jiro está levando a maior bronca da professora. Ela diz que as práticas são obrigatórias para se formar e que a situação dele é crítica, já que a pontuação está zerada há uma semana. Ela manda ele se resolver com a Watanabe e tentar ser um casal feliz. Enquanto ele ouve sermão, vemos a Watanabe se divertindo horrores no karaokê com o crush dela. Depois vemos nosso protagonista sentado, esperando a chuva passar para ir embora. Mas aí o coração dele dispara. A Shiori aparece e senta do lado dele. Eles começam a conversar e, do nada, ela abraça ele. Gente, o Jiro quase infarta de nervoso. Ela reclama que ele está chamando ela pelo sobrenome, Sakurazaka, e diz que odeia isso, exigindo que ele a trate como antes. E ainda solta a pergunta que doeu na alma. Você não gosta mais de mim? Quando o Jiro está prestes a se declarar ou explicar tudo, o momento é arruinado. O Minami chega para buscar a Shiori. O Jiro fica lá, sozinho e triste na chuva. Mas calma! A Watanabe surge e oferece dividir o guarda-chuva com ele. No caminho, ela vai reclamando que tem que gastar o tempo precioso dela com ele, mas no fundo, tá ali. O Jiro pede desculpas 1000 vezes e ela dá mais uma bronca dizendo pra ele não desistir, pelo bem dos dois. Finalmente, eles chegam na residência e o clima muda. A Watanabe decide cozinhar pra ele com todo amor e carinho, tentando criar aquele ambiente de casamento feliz. O clima esquenta, eles se aproximam e iam se beijar de novo. Mas o celular do Jiro toca e estraga tudo. A chuva não dá trégua nem durante a noite, gente. Enquanto observamos nosso protagonista tirando aquele cochilo, ele está sonhando que a Shiori, a crush suprema, está batendo na porta querendo dormir com ele. Mas a realidade é cruel. Quem está esmurrando a porta é a Watanabe. Ela pede para passar a noite com ele e eles decidem ver um filme de terror. O Jiro, sensato, questiona por que raios eles têm que ver isso tão tarde. A Watanabe, sempre com um plano mirabolante, diz que a Natsumi garantiu que isso renderia muitos pontos para o rank A. O Jiro, que já estava quase indo de base de tanto sono, diz que duvida que isso funcione e desliga o filme na cara dura. A Watanabe não desiste e apela para o emocional. Pergunta se ele não quer ficar com a Sakurazaka e propõe usarem pijamas combinadinhos que ela comprou para aumentar a eficiência do plano. No começo ele nega, mas depois percebe o esforço da gata para somar pontos e aceita. Fofo, vai? Aí a situação começa a ficar vezes caliente. A Watanabe pede pro Jiro virar de costas para ela se trocar.
Ele fica em choque ao perceber que ela vai se trocar ali mesmo, no sofá, sem cerimônia. Mas ok, ele começa a se trocar também. De repente, apagão! Tudo escuro! O Jiro pergunta se ela está bem e, sem responder nada, a Watanabe se joga em cima dele. Ela estava morrendo de medo, mas detalhe, ela estava seminua. O Jiro começa a sentir o corpo dela e o contador de pontos dispara. Ele percebe que ela está tremendo de medo e decide ligar a lanterna do celular. Ela tenta impedir, mas é lenta demais. Quando a luz acende, ele vê ela quase chorando. Ela fica furiosa, chama ele de tonto e dá aquela bronca básica. O caos continua. O Jiro tenta abrir a porta do quarto, mas a trava eletrônica pifou com a luz. Sem saída, a Watanabe manda ele chegar mais perto. Vemos os dois sentadinhos juntos no sofá. Ela pede para ele contar algo interessante, mas o coitado tem o carisma de uma porta e não pensa em nada. Ela reclama, dizendo que assim ele nunca vai ser popular. A diva é exigente. Enquanto zomba dele, o Jiro começa a contar uma lenda urbana de terror. Péssima ideia. Ele para quando percebe que a Watanabe ficou num silêncio mortal. Ele pergunta o que houve e ela manda ele calar a boca usando um termo super ofensivo. Ele pede desculpas pelo susto. Aí vem a comparação que dói. Ela diz que o Minami nunca faria isso e seria gentil. Red flag vezes para essa comparação, hein? Mas logo em seguida, ela segura a mão dele, admite que agora só tem ele ali e pede, toda vulnerável, para ele não se incomodar por ela depender dele. Para melhorar o clima, a Watanabe acha uma vela aromática que ganhou da Natsumi e acende. Há vezes vibe, vezes muda completamente. Durante a noite, curtindo aquele cheirinho bom, a Watanabe começa a cochilar no ombro dele. O Jiro olha para aquela cena, toma coragem e, achando que ela está no quinto sono, sussurra que ela é muito adorável. Plot twist, a gata estava acordada. Com a luz do luar iluminando o quarto, descobrimos que ela ouviu tudo. Ela não entende por que ele disse isso, mas não ficou brava. Na verdade, o coração dela deu aquela errada nas batidas de tanta emoção. No dia seguinte na escola, é hora da verdade. Todo mundo checando as pontuações mensais. O Jiro fica surpreso ao ver que conseguiram 15 pontos e subiram para o rank B. O Sadaharu dá os parabéns. De repente, a Watanabe chega, mas nem dá bola para o Jiro. Ela vai direto ver a pontuação do Minami e da Shiori. E pasmem, eles estão no rank A. Ela fica em choque total. O Jiro passa o dia todo noiado, preocupado com a Shiori, mas sem poder perguntar nada. Por dentro, ele fica feliz por ela, mas bate aquele desespero. Se ele e a Watanabe não chegarem no rank A logo, todo esse esforço de casal perfeito vai ser em vão. A tensão só aumenta. A cena muda e vemos a Mei compartilhando uma aula de piano super estética com a Shiori. A Mei, percebendo o clima pesado, pergunta como ela está se sentindo. A Shiori responde com aquele olhar triste de quem está sofrendo, assumindo a culpa. Ela diz que é tudo responsabilidade dela, o fato das práticas de casamento não estarem funcionando. De volta ao nosso protagonista, o coitado está de base, doente na cama. Ele recebe uma mensagem da Watanabe dizendo para ele abrir a porta quando ela chegar, porque a bonita esqueceu a chave. O Jiro reclama, pensando que nesse momento ele deveria estar farmando pontos em vez de ficar doente. Quando a campainha toca, ele tenta não se iludir pensando que a Watanabe voltou mais cedo por preocupação com ele. Mas ao abrir a porta, não é a Watanabe, é a Shiori! Ela veio visitar o nosso prota sabendo que ele estava resfriado. Corta para um restaurante onde a Watanabe está com as amigas. A Natsumi e a Sashi estão no auge da alegria, mas percebem que a Watanabe está com uma vibe muito estranha. Elas perguntam se ela está pensando no Minami, mas a Watanabe, toda esquiva, decide fugir do assunto e diz que é hora de comer. Nesse momento, a Natsumi solta um fato curioso sobre o prato que está comendo, chamado o beijo do príncipe. Gente, foi o gatilho. A Watanabe na hora lembra do beijo que deu no Jiro e reclama mentalmente que não consegue tirar ele da cabeça. Enquanto isso, no quarto, o Jiro está recebendo o tratamento VIP da Shiori. Ela conta que tudo foi ideia da Watanabe. O prota fica todo feliz e agradece mentalmente à esposa por ter mandado a crush cuidar dele. A Shiori relembra da época do fundamental, de como ele cuidava dela e de como ele ficava todo emocionado, prometendo fazer o mesmo por ele agora. O Jiro começa a ficar com medo de mal interpretar a preocupação dela, lembrando de um trauma do passado. Quando ele estava prestes a se declarar, pedindo para eles serem amigos para sempre, e ele aceitou no automático. De volta ao presente, a Shiori prepara um mingau de arroz para ele. O Jiro come com tanto entusiasmo, afinal, foi feito pela Shiori que acaba estragando o momento. Ele não esperou o suficiente e perdeu a chance da Shiori dar comida na boca dele, algo que ela tinha planejado. Depois, no pôr do sol, rola aquele papo profundo sobre os relacionamentos.
A Shiori conta que ela e o Minami revezam na cozinha, enquanto o Jiro admite que é um desastre culinário e deixa tudo para a Watanabe, compensando nas outras tarefas da casa. A Shiori parabeniza ele pelo sucesso do casamento com a Watanabe. O Jiro diz que viu a nota dela e se oferece para ajudar. A Shiori agradece e confessa que fica super nervosa perto de garotos, e ainda mais nervosa fingindo estar casada, o que criou um muro entre ela e o Minami. Mas aí ela solta a bomba. Quem dera tivesse me tocado ser sua esposa. O Jiro trava no silêncio. Ela percebe e diz que era brincadeira, se preparando para sair. Mas o Jiro, num momento de coragem, segura a mão dela e dá aquelas palavras de incentivo para ela melhorar a pontuação. Já à noite, o prota pega no sono e a Shiori aproveita para sussurrar algo no ouvido dele. Ela se aproxima para beijá-lo. O clima esquenta. Mas ela não tem coragem. Ela lembra do que aconteceu no Fundamental e deseja que dessa vez as coisas sejam diferentes. Enquanto isso, a Watanabe descobre pelas amigas que o casal Minami e Shiori está em crise, mas finge que não liga. As amigas até zoam dizendo que a Shiori pode roubar o marido dela, o Jiro, mas a Watanabe não reage, mantendo a pose. Quando a Watanabe volta para casa, o Jiro, sendo meio sem noção, agradece por tudo que ela fez e promete se esforçar ao máximo. Mas aí ele solta a pérola. Agradece por ela ter permitido que ele vivesse esse sonho com a Shiori. Isso deixa a Watanabe mega irritada, mesmo que ela não entenda por que está sentindo esse incômodo no peito. No dia seguinte, durante o café da manhã, a Watanabe solta a pergunta de milhões. Ela quer saber se os garotos preferem garotas tipo a Shiori. O nosso prota fica boiando sem entender de onde veio essa pergunta, mas a Watanabe não solta o osso e continua bombardeando ele com questões sobre isso. Como o Jiro não dá uma resposta que preste, ela apela para a chantagem emocional, reclama que ele prometeu ajudar e ameaça deixar ele sem a guarnição do almoço. Golpe baixo. O protagonista para pensar e reflete sobre o que os garotos realmente gostam. A conclusão, eles amam quando a garota cozinha uma comida caseira com muito amor e carinho. A Watanabe fica radiante com a dica, com aquele sorriso zero defeitos, e pede ajuda para preparar um almoço de respeito. Finalmente, a Akari vulgo Watanabe entrega tudo na cozinha e prepara uma refeição super elegante, nível Masterchef. O Jiro tem a honra de ser o provador oficial e avisa que está muito, mas muito gostoso. Enquanto isso, o contador de pontos na parede sobe alegremente. Na escola, o Jiro encontra o Sadaharu, que fica de queixo caído ao ver a marmita de milhões que a Watanabe preparou. Depois de um papo super divertido, o Sadaharu solta a pérola e diz pro prota deixar essa esposa diva tirar a inocência dele. O Jiro manda ele parar de falar besteira, claro. O amigo insiste e pergunta se ele já começou a sentir algo por ela, e o prota nega até a morte. Nessa hora, a Watanabe chega e pega o final da conversa, toda curiosa. O Jiro inventa uma mentirinha para disfarçar, mas a Watanabe nem liga pra fofoca, ela só queria saber se a comida estava boa mesmo. O Jiro começa a dar a opinião dele sobre o tempero, mas a Watanabe corta o barato. Diz que a opinião dele não importa, porque aquele almoço caprichado foi feito pensando no Minami. E aí, meus amores, começa aquela discussãozinha básica de casal. Corta pra noite, onde o prota está no quarto focado nos videogames. No dia seguinte, ele acorda, e a primeira visão do dia é a Watanabe cozinhando. Uma visão abençoada. Ele elogia a aparência da comida, mas recebe um balde de água fria. Ela diz que está cozinhando pro Minami e vai levar no trabalho dele. O Jiro aceita a derrota e deseja boa sorte nessa prova de fogo, mas a barriga dele ronca alto, pedindo socorro. A Watanabe, num momento de fofura extrema, convida ele para provar o omelete. E dá na boca dele. O contador de pontos surta e sobe de novo. O Jiro saboreia, mas percebe que não está doce do jeito que ele gosta, confirmando que o tempero foi pensado para o paladar do Minami. Depois que ela termina tudo, o Jiro nota que ela está super produzida. Ele acha estranho ela se arrumar tanto só para entregar comida e faz aquela comparação mental de centavos. Quando sai com ele, ela veste a primeira roupa que vê. Pro Minami, é produção completa. A Watanabe diz que é hora de ir e pede que ele se despeça dela. O Jiro lembra que a regra é o beijo de despedida, mas diz que não pode fazer isso porque o coração dele não vai aguentar. A Watanabe insiste, dizendo que a última vez deu sorte e confiança para ela. Antes que o beijo aconteça, a campainha toca. É a Shiori. A chegada dela deixa a Watanabe visivelmente triste. A Shiori pede desculpas por aparecer sem avisar, mas trouxe uma torta de maçã que sobrou, porque o Minami pediu. A Watanabe se alegra por um segundo, mas aí vem o choque de realidade. A Shiori conta que fez a torta porque o Minami ama coisas doces. O mundo da Akari cai, porque ela fez o omelete salgado.
O Jiro agradece a torta, mas percebe que a esposa está na bad. Antes de ir embora, a Shiori vê a lancheira chique da Watanabe e pergunta se ela vai fazer um piquenique. O Prota, num ato heróico para não deixar a Kari mais triste, desconversa e esquiva da pergunta. A Shiori vai embora achando fofa a ideia de um piquenique com comida caseira, toda na inocência. Depois dessa torta de climão, vemos o Jiro comendo a lancheira que seria do Minami. Ele observa que a Watanabe está arrasada, numa vibe super depressiva, e decide ir até lá animar a garota. A Akari confessa que está insegura e acha que não vai conseguir alcançar o objetivo dela com o Minami. O Jiro então ativa o modo marido perfeito e começa a listar todas as qualidades da personalidade dela. Diz que ela tem muitas habilidades incríveis e solta a frase de milhões. Qualquer garoto gostaria de estar ao lado dela. A Watanabe vai direto ao ponto e pergunta se ele sente o mesmo por ela. O nosso prota tenta sair pela tangente, todo esquivo, mas a Akari não está pra brincadeira. Ela sobe em cima dele e pergunta na lata se ele já se imaginou fazendo aquelas coisas com ela. O coração do Jiro começa a bater a 1000 por hora, quase saindo pela boca, e a Akari percebe tudo. Ela, com aquela vibe provocadora, incentiva ele a realizar o desejo, a tocar nela e viver a primeira vez ali mesmo. Mas o Jiro não se sente confortável e para tudo. Ele dá aquela lição de moral, dizendo que essas coisas só se fazem com a pessoa que a gente ama de verdade. A Akari se levanta, visivelmente chateada com a rejeição, e decreta: o casamento de mentirinha acabou. Foi de arrasta pra cima a relação. Nos dias seguintes, a vibe é de puro arrependimento. Vemos o Prota sofrendo porque a vida de casado acabou, e pra piorar, os pontos deles estão despencando ladeira abaixo. Chega o dia fatídico de ver as pontuações, e olha só, a Shiori e o Minami conquistaram o Rank A. Mas a Shiori não está nem um pouco feliz, porque ela vê que o Jiro caiu para o humilhante Rank E. O Sadaharu, amigo leal, dá aquele sermão no Jiro pela bagunça que virou o relacionamento dele. Depois o Jiro encontra a Shiori, que logo percebe o clima pesado e pergunta se rolou treta com a Watanabe. Ele admite que tiveram uma briga estranha e não sabe como pedir desculpas. A Shiori, sendo um anjo na terra, dá aquele empurrãozinho de confiança. O Jiro chega em casa decidido a consertar as coisas. A Akari convida ele para o quarto e ele começa o discurso de desculpas, confessando pasmem que não é que ele não queira nada, e admite que até teve umas fantasias com ela. Misericórdia. A Watanabe corta o barato dele, dizendo que isso soa como assédio e que ele tem zero tato para pedir perdão. Mesmo assim, ele continua, diz que quer tratá-la com carinho, sem se aproveitar, e finaliza dizendo que odeia esse climão e quer voltar a ser um casal. A Watanabe cai na risada de nervoso, mas aí solta a bomba. Ela confessa que está muito apaixonada por ele. O meu coração parou, mas logo em seguida ela estraga tudo, dizendo que era só brincadeira. Mas quando ele sai do quarto, ela sabe. Não era mentira. No dia seguinte, na aula de educação física, temos a reunião das fofoqueiras. Sashi, Natsumi e Akari. Elas ficam chocadas ao ver que a Sashi pegou o Rank B, mas a gata reclama que o parceiro dela leva tudo a sério demais, querendo o Rank A desesperadamente para trocar de par. A Natsumi comenta que surtaria se o parceiro dela, o Ryu, viesse para a escola, porque teria que lidar com a concorrência. O professor chega acabando com a festa e manda elas prestarem atenção no jogo de basquete. Enquanto isso, o Jiro, no modo vezes Stalker, observa a Watanabe de longe, mas a alegria dela ao ver o Minami marcar um ponto espetacular é um golpe no estômago dele. O ciúme bateu forte, e para piorar, surge o rumor que destrói qualquer esperança. Dizem por aí que a Shiori e o Minami não planejam trocar de parceiros, mesmo chegando no Rank A. Isso deixa o Jiro e a Akari na bad total. Corta pra imaginação fértil do Prota. Ele se vê num RPG, tentando ser herói, mas sem poder nenhum, enquanto Minami derrota o chefão e fica com as duas garotas. Na saída da aula, a Shiori percebe o desânimo do Jiro e pergunta se ele brigou com a Watanabe de novo. Ele nega, e ela fica aliviada, pedindo para ele não causar problemas. O Jiro pensa em confessar que está triste por causa dos rumores, mas a vergonha fala mais alto. Mesmo assim, ele cria coragem e pergunta se ela pretende ficar com o Minami para sempre. A cena muda, e vemos a Watanabe pagando penitência. Está arrumando o ginásio como castigo por falar demais. De repente, o Minami aparece do nada. A Watanabe fica tão nervosa que tropeça e bate numa estante. Uma caixa gigante está prestes a cair na cabeça dela, mas o Minami, com reflexos de ninja, salva a gata. Ele salvando ela e ficando apoiado sobre ela. A Watanabe vira um pimentão com a situação e agradece pela ajuda. Afinal, aquela caixa podia ter machucado feio. O Minami, todo cavalheiro, explica que estava ali só arrumando as bolas e pede desculpas pelo susto.
A Akari sente o coração disparar e agradece por ele ainda causar esse efeito nela, mas ao mesmo tempo sente uma culpa enorme e um alívio misturado. Corajosa, ela reúne forças e solta a pergunta que não quer calar: se ele pretende ficar para sempre com a Sakurazaka. A resposta dele é um banho de água fria, dizendo que é muito possível. Nessa hora, a Watanabe não aguenta e começa a chorar, metendo a clássica desculpa de que caiu cisco no olho. O Tenjin se aproxima para ver o que houve, criando um clima super íntimo. Enquanto isso, o Sadaharu, que estava fechando as janelas, ouve vozes e, no modo espião, observa de longe aquela tensão toda entre o Minami e a Watanabe, tirando as conclusões erradas. Voltamos para o nosso prota e a Shiori. Ela responde que não sabe o que vai fazer, e que não é uma decisão que ela possa tomar sozinha, mas joga uma luz no fim do túnel. Se ele subir para o rank A, talvez eles possam trocar. O Jirou ativa o modo determinado e promete para Shiori que eles vão alcançar o rank A juntos. Mas, gente, o timing do Sadaharu, ele interrompe bem na hora procurando o prota e impedindo qualquer confissão. O Sadaharu tenta fofocar sobre o que viu no ginásio, mas adivinha quem aparece: o Minami e a Watanabe. Eles escutam parte da conversa, e o clima fica insuportável de tão tenso. O Sadaharu tenta fugir, mas o Tenjin quebra o gelo entregando as chaves do armazém. A Akari vai embora com o Minami e o Kamo aproveita para picar a mula também. O Jirou, boiando na confusão, tenta falar com a Watanabe, mas ela dá um gelo nele, se esquiva e diz que precisam ir para a aula. Chegando na sala, o prota ouve a fofoca de que a Akari pediu para as amigas mentirem que ela estava doente para matar a aula. Aí o Kamo chega todo nervoso para contar o que viu. O Jirou perde a paciência e exige que ele desembuche logo, já que o amigo só sabe falar do Tenjin. E aí vem a bomba. O Sadaharu diz que viu um beijo. Ao ouvir isso, o Jirou finge que não liga, banca o desinteressado e mergulha no videogame para tentar ignorar a dor de cotovelo. No fim do dia, em casa, ele vê a Watanabe jogada no sofá e pergunta se ela tá resfriada, mas ela ignora ele com sucesso. O prota fica irritado, senta do lado dela e solta a pérola. Pede desculpas por não ser o Tenjin. A Akari finalmente reage, surpresa por ele tocar no nome do Minami, e exige saber o que está rolando. O Jirou diz que sabe o que aconteceu no ginásio e que está feliz por ela. A Watanabe não entende nada e diz que eles só estavam conversando. O Jirou, tentando ser o marido compreensivo, diz que não precisa esconder que ele apoia se eles ficarem juntos. Mas aí, plot twist, a Akari começa a zombar dele. Ela explica que foi tudo um mal-entendido e que o Minami estava apenas examinando o olho dela por causa da poeira. Logo em seguida, ela desabafa que está triste porque o Tenjin não vai trocar de parceira. Começa a chorar e pede para o Jirou não olhar. Abraça ela forte e diz que fechou os olhos e não está vendo nada. A Watanabe desmorona e chora horrores nos braços dele. Depois desse momento intenso, o prota fica com raiva de si mesmo, achando que se deixou levar e que a Watanabe deve estar brava por ter sido abraçada por quem ela não queria. Mas ele errou feio. Durante a noite, a Akari senta ao lado dele e eles têm uma conversa super agradável. Ela aproveita para zoar os ciúmes dele, claro. E aí ela solta a confissão que me deixou no chão. Diz pro prota que o beijo que eles deram antes foi o primeiro beijo dela. O Jirou fica em choque sem acreditar que aquilo é verdade. Um novo dia começa com aquela vibe doméstica. O prota está tirando o lixo e avisa que vai sair mais cedo porque é o encarregado da classe. A Akari se aproxima, toda esposa dedicada, e arruma a gravata dele. Mas como ela não perde a chance, logo em seguida ela estrangula ele com a gravata, reclamando que ele está sempre olhando pro peito dela. Mas no fim, eles se despedem com um abraço carinhoso. O Jirou chega na sala de aula e leva aquele susto bom ao ver a Shiori lá. Ele fica confuso, achando que tinha entrado na dimensão errada porque devia ter aula com o Hamano, mas a Shiori, toda fofa, explica que não é engano nenhum. Ela está apenas substituindo a Mei, que teve uma reunião, e solta aquela frase que deixa qualquer um derretido. Diz que está feliz por coincidir com ele. O coração do gado até erra as batidas. Logo depois, vemos a Shiori no camarim com a Mei. A Mei, que não perde tempo, já chega perguntando se o plano da Shiori de se jogar para cima do prota no começo da aula falhou. A amiga é visionária e incentiva a Shiori a se confessar logo, dizendo que vai ser moleza. Mas a Shiori, com aquela autoestima de centavos, diz que o Jirou não vê ela desse jeito. A Mei discorda totalmente, joga a real dizendo que está na cara que ele gosta dela e recomenda a pasmem que ela dê um beijo nele para parar de perder tempo e confiar mais no próprio taco. A cena muda para o horário sagrado do almoço. A Watanabe está com as amigas e o papo, claro, é fofoca. As garotas comentam sobre os 10 casais que se formaram de verdade por causa das práticas. A Watanabe, tentando manter a postura, diz que isso é só porque o povo se deixa levar pelo clima do momento. As amigas olham para ela com aquela cara de aham, sei, e começam a zoar,
dizendo que ultimamente ela não tira os olhos do Prota. A Akari finge demência total, nega tudo e solta a clássica desculpa de que ninguém supera o Minami. Corta para a biblioteca, onde o Prota e a Shiori estão juntos, numa vibe bem tranquila. Depois, eles vão apagar o quadro negro da sala, e a nostalgia bate forte. A Shiori pergunta se ele lembra da época do fundamental, especificamente do professor Hata. Ela conta, toda animada, que viu o professor no mercado usando uma camisa havaiana vermelha e reconheceu na hora. O Jiro acha graça, diz que sente nostalgia ouvindo isso e comenta que nada mudou, já que o professor continua com um gosto duvidoso para roupas. Enquanto isso, vemos a Watanabe mandando mensagem pro Prota, mas ele nem vê. Ela está caminhando pelo corredor e flagra o Jiro e a Shiori juntos na sala. Em vez de entrar e marcar território, ela prefere se esconder e ir embora, sem entender direito por que está agindo assim. De volta à sala, o Jiro e a Shiori continuam a limpeza, mas o clima esquenta. A Shiori pede pro Prota fechar os olhos e se inclinar um pouco. O Jiro fica em choque. O coração dispara e ele obedece, crente que vai ganhar aquele beijo de cinema. Mas a Shiori só tira uns restos de giz do cabelo dele e sai para limpar os apagadores. Enquanto sai, ela pede desculpas mentalmente para Mei, porque não teve coragem de avançar o sinal. De noite, o Prota tá em casa lamentando que não rolou nada com a Shiori. Do nada, a Akari chega com 2 xícaras de leite quente fofa e pergunta como foi com a Sakurazaka. O Prota tenta disfarçar dizendo mais ou menos, mas a Watanabe conhece a peça e diz que ele mente muito mal. Os dois ficam ali. É nesse momento que a Akari pede pro Prota chamar ela pelo primeiro nome. Ele nega, todo tímido. Ela não aceita e joga na cara. Por que ele chama Sakurazaka pelo nome e a própria esposa não? Ela explica o significado do nome dela. Luz, claridade. E diz que se sente reconfortada quando ouvem chamar ela assim. O Prota, morrendo de vergonha, cede e chama ela de Akari, completando que é um nome bonito. A Akari surta por dentro, pede para ele repetir e depois dá uma bronca nele, dizendo que ela chama ele de Jiro direto, enquanto ele só usa o sobrenome, o que faz parecer que só ela está apaixonada nessa relação. Depois dessa confissão indireta e cheia de vergonha, a Akari sai correndo do quarto. Um dia se passa e a realidade bate na porta. Começaram os exames de rendimento. E o sistema é cruel. As notas do casal são somadas, o que pode ser a salvação ou a ruína. O Jiro entra em pânico porque ele é mediano para ruim em algumas matérias e não faz ideia de como a Akari vai na escola. No fim da aula, a Akari, no modo dona de casa, manda o Prota comprar amaciante. Ele aproveita para perguntar sobre os exames. Aparentemente, a Akari não é lá muito responsável com os estudos e queria ir pro karaokê. O Jiro, assumindo as rédeas, exige que ela volte para casa para estudar e nada de cantoria. A cena finaliza com a Shiori estudando com a Mei. A Mei está reclamando horrores dos exames, mas a Shiori, calma como sempre, tranquiliza a amiga dizendo que elas vão se sair bem. A Mei, grata pela ajuda, decide retribuir de um jeito inusitado. Diz que vai ensinar a Shiori a beijar. Horta para casa do Prota! Vemos a nossa diva Akari, que já está no modo não aguento mais, reclamando que está cansada de estudar. Mas o Jiro, na vibe professor Carrasco, dá aquela bronca dizendo que ela só resolveu uns 2 problemas e incentiva ela a continuar, mesmo que seja no automático. Aí vem o drama. A Akari reclama, baixinho para ele não ouvir, que ele só se esforça tanto por causa da Sakurazaka. Logo depois, ela finge que não disse nada porque o Prota, típico denso de anime, não escutou. O tempo passa e o Jiro começa a ficar impaciente, mas a Akari não avança nos problemas. De repente, surtei! Ela se joga em cima dele com tudo e propõe fazer algo mais divertido do que estudar. Mas o nosso Prota é forte, ou muito teimoso, e manda eles continuarem estudando. Porém, ao corrigir os exercícios, ele percebe que todos estão resolvidos perfeitamente. Ela fica toda emocionada ao ouvir os elogios e, motivada, eles terminam de estudar tudo até o final. O Jiro propõe arrumar a bagunça e fazer o almoço, mas a Akari tem outros planos. Ela está decidida a deixar o Prota nervoso. Ela tenta várias coisas até que terminam abraçados. O Jiro tenta resistir, se fazer de difícil, mas quando tenta afastar ela, acaba se apoiando nela. O clima esquentou real. Os corações dos dois começam a acelerar a 1000 por hora, enquanto se tocam e justo quando a gente acha que vai rolar o beijo de milhões. O Jiro começa a sangrar pelo nariz. Depois desse banho de água fria, o Prota reclama com a Akari pelo comportamento estranho dela o dia todo. Ela, com aquela sinceridade que dói, responde que é porque sempre vê ele tentando alcançar a Shiori e só queria que ele relaxasse um pouco. Mas o Jiro manda real. Ele diz que se esforça por ela para que ela possa avançar rápido com o Tenjin. E ainda confessa que se sente um peso morto, um estorvo, e por isso queria ajudar ela a estudar. Que cede.
Finalmente, escutamos a Watanabe no banho tendo uma crise existencial. Ela começa a duvidar se realmente quer trocar de parceiro quando chegarem no rank A. No dia seguinte, vemos os jovens se arrumando para a escola, mas tem algo errado no ar. O prota percebe que a Watanabe está com uma atitude super estranha. Ela chama ele pelo sobrenome o tempo todo. Yakuin isso, Yakuin aquilo. Ela comenta que estão no meio da avaliação e espera notícias pelo app, mas continua com o sobrenome enquanto se aproxima carinhosamente para arrumar o cabelo dele. O prota não entende nada, acha que está sonhando ou numa dimensão paralela. Já no colégio, o prota encontra o Sadaharu, e eles têm aquele papo de bros pelos corredores. De repente, escutam a fofoca do século. A Shiori confessando para a Mei que gosta de alguém. O Sadaharu comenta que os rumores de que a Mei é popular entre as garotas são verdadeiros, e os dois se sentem uns perdedores, figurantes assistindo a uma cena de filme romântico alheio. A cena muda para uma ponte super estética, onde o prota está deitado, matutando sobre a atitude estranha da Watanabe. Ele continua sem entender por que ela age assim, e suspeita que tem caroço nesse angu, algo que a Akari não contou. De volta em casa, Watanabe chega e o prota, enquanto se troca, reflete se deveria chamar ela pelo nome. Surpresa. A Watanabe entra no quarto quase pegando ele pelado, mas ela nem liga, zero vergonha. Ela traz os resultados. Ficaram em 8º lugar. É top 10, Brasil! Mas o Jiro continua noiado porque ela segue chamando ele pelo sobrenome. Depois no sofá, o prota continua preocupado, mas começa a repetir o nome dela várias vezes como um mantra, enquanto ela ignora olimpicamente e continua arrumando o cabelo dele. E aí cai a ficha. Ele descobre o problema. Ele devia chamá-la de Akari. Ela mudou a atitude porque está ficando nervosa e tímida. Que fofa. A Watanabe pede para ele continuar chamando ela pelo nome, mas depois fica triste ao perceber que as práticas logo vão chegar ao fim. Em outra cena, a Mei vê a pontuação do prota e fica em choque. Ela vai, meio a contragosto, até a Shiori e dá o ultimato. Recrimina a amiga por não levar o amor a sério. Ela manda real. A Watanabe vai roubar o Jiro dela se ela não agir agora. A guerra está declarada. A Mei, sendo a melhor amiga e wingwoman vezes que a gente respeita, se oferece para ajudar a Shiori a criar o cenário perfeito para ela se confessar pro prota. O plano parecia infalível, mas o universo tem outros planos. Uma bola de futebol surge do nada, o verdadeiro vilão de centavos do episódio, e acerta a cara da Shiori com tudo. A coitada desmaia na hora e é levada às pressas para a enfermaria. A Mei, rápida no gatilho, localiza o prota para contar a fofoca trágica. Ele fica super preocupado, mas bate aquela insegurança se deve ir lá ou não. A Mei dá aquele choque de realidade, manda ele engolir o orgulho e ir logo ver a garota. O Jiro chega na enfermaria e, ao entrar, é recebido por um sorriso da Shiori que ilumina o lugar. Ela tenta oferecer a comida que a Mei tinha preparado para ele levar, mas percebe que o Jiro já está com a mesma comida na mão. Plot twist. A Shiori conta que o Minami trouxe para ela. O prota dá aquela desanimada básica, sentindo o golpe, mas aceita a derrota porque afinal o Minami é o marido dela. A Shiori elogia a relação dele com a Watanabe, mas ele nega, dizendo que vivem brigando e perdendo pontos. A Shiori, toda envergonhada, confessa que gostaria de poder brigar com ele sendo esposa dele, já que nunca viu ele bravo, e se queixa de não ser madura como as outras garotas. O Jiro, curioso, pergunta se a relação dela não amadureceu e se ela já beijou o Tenjin. A Shiori, vermelha igual um tomate, diz que nunca se beijaram, mas que mesmo se pudesse fazer isso com alguém que gosta, ela decepcionaria. O prota, sendo um fofo, diz pra ela não falar assim, porque só o fato de acontecer já deveria deixar a pessoa feliz. A Shiori pede ajuda para praticar como beijar. O prota, quase tendo um treco de vergonha, pergunta por que ela quer praticar logo com ele e avisa que talvez não seja muito bom nisso. Ela se decide a beijá-lo, mas para no último segundo, lembrando que eles não são um casal e que isso é errado. Nesse momento exato, a Sashi, a rainha da fofoca, invade a enfermaria e consegue ver um vulto do que está rolando, sem reconhecer quem são os envolvidos. Mas aí, meus amores, acontece. Vemos o prota finalmente vezes beijando a Shiori. Ela fica na cama, processando o que acabou de acontecer e dizendo que se sente muito bem, sem saber o que fazer, enquanto o prota sai correndo dali em pânico. Corta para a próxima cena. A Watanabe está furiosa porque o Jiro não responde às mensagens dela. A Sashi chega cheia de veneno e conta que não conseguiu matá-la na enfermaria porque tinha um casal de adolescentes numa cama e eles chegaram primeiro. A fofoca bateu torto. Logo em seguida, o prota responde à mensagem da Watanabe, avisando que está na enfermaria com a Shiori. A Akari junta 2 mais 2 errado, fica chocada e com o coração partido. De noite, em casa, o prota percebe que está tarde e a Akari ainda não voltou.
Enquanto isso, nossa diva está sozinha e triste num café, mas decide voltar para casa. Ela está morrendo de medo do que o Jirou pode ter feito com a Shiori, temendo encontrar um Jirou diferente. Ela entra em casa e encontra ele capotado no sofá, com roupas jogadas por todo lado. Ela começa a dar bronca, mas ele não acorda nem por decreto, o que deixa ela mais triste ainda. O detalhe é que ninguém viu. Ela não leu a mensagem da Natsumi, avisando que os chocolates que ela ganhou eram recheados com uísque. Perigo! Ela vê as xícaras na mesa junto com os chocolates que planejavam dividir. Sem pensar muito, ela começa a tirar a roupa e se deita ao lado do Prota, abraçando ele e perguntando o que eles fizeram na enfermaria, sussurrando que não quer que ele abandone. No dia seguinte, a confusão está armada. Eles acordam e o Prota leva um susto ao ver a Watanabe ao lado dele. O pior, ele não lembra de nada do que aconteceu na noite anterior. A Akari, aproveitando a situação, chama ele de pessoa horrível por esquecer tudo o que fez com ela. O Jirou entra em pânico, não acredita que isso seja possível e começa a suar frio. Ele solta a pergunta proibida, se ela não é mais virgem. A Akari empurra ele ofendida, perguntando por que ele está questionando isso. O Prota fica super mal, pensando que se realmente rolou algo, ele odiaria não lembrar. A Akari, jogando verde, pergunta se o que aconteceu ontem foi a primeira vez dele. O Jirou admite que sim, falando do beijo com a Shiori, na cabeça dele. Mas ela questiona se ele tem certeza e ameaça deixar ele sem comida se ele estiver mentindo. Logo em seguida, a Akari revela que era tudo uma brincadeira e que, na real, não rolou nada. O Prota fica furioso porque ela mentiu na cara dura, mas no fundo bate aquele alívio misturado com a baixa autoestima dele. Ele diz que sabia que nada tinha acontecido, porque uma garota incrível como ela jamais estaria com alguém como ele. A Akari, num momento de honestidade brutal, confessa que ele está errado e que se ainda não rolou nada, é única e exclusivamente porque ele é caidinho pela Sakurazaka. Só que tem um detalhe de milhões. O Prota não ouviu absolutamente nada, porque a espertinha tapou os ouvidos dele enquanto falava. Passam-se uns dias e o Jirou encontra o Sadaharu, que, como bom amigo fofoqueiro, nota a tristeza dele e pergunta se rolou treta com a esposa. O Jirou mente descaradamente, dizendo que não aconteceu nada com a Akari. Corta pra Shiori, tadinha, sofrendo para carregar uns sacos de lixo pesados. A Natsumi e a Sashi aparecem para ajudar, mas reclamam que sobraram as tarefas pesadas só para ela. A Shiori, toda boazinha, diz que ela mesma se ofereceu. Quando o Sadaharu e o Prota passam por ali, a Sashi convoca os dois para ajudar a Sakurazaka. O Kama aceita na hora, todo iludido achando que vai ter uma chance com a Natsumi. Já o Prota não está nada animado, morrendo de vergonha de chegar perto da Shiori depois daquele beijo. A Sashi tenta organizar as duplas para levar o lixo, mas a Shiori, ao perceber que ia cair com o Prota, pede para não formarem dupla com ele. A Natsumi e a Sashi percebem na hora que clima pesado no ar. De tarde, rola aquela reunião de condomínio das garotas. Sashi e Natsumi encurralam a Akari para um papo reto. A Sashi vai direto ao ponto e pergunta o que ela sente pelo Prota, já que ela sempre foge do assunto. A Akari trava e não consegue responder, o que faz a Sashi perceber que vezes tem sentimento aí. Depois, a Natsumi questiona sobre o Minami, já que a Akari parou de surtar quando ouve o nome dele. A Watanabe responde, toda insegura, que o Minami e a Sakurazaka se dão muito bem e ela não quer ser empata ou estorvo. As amigas dão aquele conselho de milhões. Dizem pra ela não se iludir com a gentileza do Prota, porque ele pode ser assim com qualquer uma. Mas também dizem pra ela não ter pressa em decidir. Elas recomendam que ela pare de se preocupar tanto e lembram que ela não precisa escolher só entre os dois. Depois que a Watanabe vai embora, as amigas ficam se perguntando o que se passa naquele coraçãozinho. A Sashi diz que queria que ela fosse honesta e decidisse logo, sem abandonar os próprios sentimentos, só para ser legal com a Sakurazaka. Mas como a pressão não funcionou, elas veem um cartaz do Festival de Fogos de Artifício e têm uma ideia brilhante. Esse será o momento perfeito para pressionar a Akari a assumir o que sente de verdade. A cena muda e vemos o Prota ajudando a Watanabe a vestir o yukata. A Akari dá aquela bronca nele, dizendo que o nó tem que ficar perfeito porque o romance dela está em jogo. Ela mostra algumas opções de como amarrar a faixa e pede para ele escolher. O Prota escolhe uma, mas a Akari, sendo a Akari, diz que a escolha dele é muito infantil e que o Minami não ia gostar, pedindo outra específica. O Jirou fica irritado com razão, né? E pergunta por que ela pediu a opinião dele, se já sabia o que queria. Mesmo emburrado, ele aceita ajudar. A Watanabe aproveita para provocar, zombando dele, dizendo que ele está com ciúmes. O Prota nega no automático, e ela solta o veneno. Diz que sente pena dele, porque ele vai ter que ver os fogos sozinho da varanda, enquanto ela vai estar lá com o Minami, toda carinhosa. E ainda avisa,
Se sentir sozinho, não me ligue. Chega a noite do festival e a Akari está deslumbrante. As amigas elogiam o yukata maravilhoso que ela escolheu. E aí vem a revelação do plano. Elas confessam que organizaram tudo com o grupo do Tenjin para garantir que a Akari e o Minami tenham um momento a sós. Elas desejam boa sorte e pedem para ela não ficar nervosa. No entanto, a cabeça da Akari vira um turbilhão. Ela começa a pensar no Jirou e se questiona se vai conseguir continuar com essas práticas de casamento se acabar se apaixonando cada vez mais pelo Tenjin. O drama interno é real. De repente, os amigos do Tenjin chegam, mas trazem más notícias. Pedem desculpas porque não conseguiram trazer o galã, já que ele teve que trabalhar. A Sashi fica furiosa, dá aquela bronca neles e decreta que não vai apresentar nenhuma garota pra eles. Mas aí surge um tal de Terafune, com uma vibe de vilão de centavos, que se desculpa com a Watanabe e logo tenta dar em cima dela. A Sashi, sempre sensata, bloqueia o flerte na hora e manda ele buscar comida. As amigas pedem desculpas a Akari por não conseguirem criar um momento romântico prometido, mas ela parece nem ligar. Só que por dentro a confusão reina. Ela lembra de todo o tempo que passou se arrumando para o Minami, mas quando ouviu que ele não viria, sentiu um alívio. Ela não entende o porquê dessa sensação. Ela tenta se convencer de que continua apaixonada pelo Minami e que é apenas a esposa do Jirou, mas o medo de não conseguir se decidir entre os dois a consome. Quando ela finalmente decide deixar os medos de lado, plot twist cruel. Ela vê o Minami caminhando junto com a Sakurazaka. O coração dela parte em 1000 pedaços, já que ele supostamente deveria estar trabalhando. Quando as amigas voltam, percebem na hora que a vibe mudou e que algo aconteceu. A Akari mente, dizendo que o yukata está incomodando. As amigas, compreensivas, dizem que se ela quiser ir pra casa, tudo bem, já que o Minami não vem mesmo. E aí descobrimos a verdade que dói. O Minami estava com a Sakurazaka só porque estava indo pro trabalho depois de fazer compras. Enquanto isso, nosso prota está no modo sad boy na varanda, pensando na Akari e no que ela estaria fazendo com o Minami. Ele se questiona qual será o papel dele na vida dela depois que essas práticas acabarem. Bate aquela crise existencial. De repente o telefone toca. É a Akari, chorando desconsoladamente. O Jirou entra em pânico, pergunta onde ela está, mas ela não responde. Ele sai correndo de casa tentando ligar de novo e ele a encontra sentada na porta de casa, chorando. Ela pede desculpas por não ter conseguido exibir o yukata que ele arrumou com tanto carinho. O prota, sendo o cavalheiro que a gente ama, limpa as lágrimas dela, diz bem-vinda de volta e dá aquele abraço apertado e carinhoso. Finalmente o momento estético que a gente esperava. Os dois observam os fogos de artifício de casa. Depois de uma conversa divertida, a Watanabe solta a pergunta de milhões. Ela quer saber se ele sente ciúmes. O Jirou responde que não sabe, o que deixa ela surpresa, porque, não sei vindo dele é quase um sim. Depois ela sugere que ele faça o nó do obi do jeito que ele gosta, mas como ele se enrola todo, ela dá uma bronca fofa chamando ele de lento e decide ajudar. No fim da noite, eles terminam abraçados vendo os fogos iluminarem o céu. O Jirou não entende por que sentiu tanto alívio ao saber que a Akari voltou para ele depois de falhar com o Minami, mas mesmo assim a preocupação com o fim das práticas continua martelando na cabeça dele. A cena muda e vemos a Shiori numa vibe super triste, brincando com um ursinho de pelúcia e se lamentando por não ter conseguido falar com o Prota sobre o que rolou entre eles. Enquanto isso, o Prota está deitado, fritando o cérebro pensando na decisão que precisa tomar. Logo depois vemos a Watanabe e o Prota ansiosos para ver o resultado do ranking. E o resultado é 13 grau lugar, não foi dessa vez o rank A. A Akari, tentando disfarçar, diz pro Prota que ele vai ter que suportar pular por mais um mês. Mais tarde, o Prota está tomando banho e refletindo sobre o dia em que a Akari chorou, concluindo que ela ainda quer trocar de parceiro e que deve ter sentimentos fortes pelo Tenjin. De repente, invasão. A Akari entra no banheiro desesperada e chorando. O motivo? Uma aranha? O Prota reclama da invasão de privacidade, mas ao tentar matar o monstro vê que era uma aranha minúscula que já sumiu. Passado o susto, a Akari diz que está com fome e propõe que eles cozinhem juntos. Depois de comer, eles sentam no sofá e a Akari, ainda traumatizada, diz que ele precisa ficar perto dela caso a aranha volte. Mas aí a situação fica inusitada. Ela fica super envergonhada e pede pro Prota acompanhar ela até o banheiro. Mesmo o Prota não entrando, ele fica ali firme e forte, fazendo plantão na porta, enquanto a Akari verifica a cada 5 segundos se ele ainda tá lá. Depois, é a vez do Prota usar o banheiro, e a Akari faz o mesmo favor.
Enquanto espera, ela confessa que morre de vergonha de ter que pedir isso pro Jirou, mas no fundo agradece aos céus por ter ele na vida dela. De volta ao sofá, o Prota está em choque, sem acreditar na sorte que tem de estar vivendo com alguém tão especial, enquanto toma um sorvete. A Akari, folgada e fofa, pede um pouco, mas usa a desculpa de milhões. O esmalte das unhas ainda está secando, então ela não pode segurar a colher. Resultado? O Prota tem que dar na boca dela. Ele aceita, claro, gado demais, mas pergunta por que ela está tão felizinha. A Watanabe diz que não é nada demais, se recosta perto dele e solta a reflexão profunda. O que teria acontecido se eles tivessem se conhecido de outra forma? O Jirou, realista e sem tato, diz que provavelmente nem teriam se falado. A Akari diz que gostaria de ter conhecido um Jirou que não fosse o marido dela, mas admite que talvez não tivessem nada em comum. O Prota tenta consolar, dizendo que outros casais passam pelo mesmo, mas a Watanabe argumenta que apesar disso eles continuam saindo juntos. E aí ela joga a bomba, propõe que eles também deveriam tentar namorar de verdade. O Jirou entra em estado de choque, tela azul total. A Akari percebe o pânico dele e diz que era só brincadeira. Mas os dois ficam ali, fritando a cabeça, imaginando. E se fosse verdade? De repente, o caos. A Akari vê a aranha novamente e grita de terror se jogando em cima do Prota. O Jirou nem consegue reagir porque ela está segurando ele com força total. Depois de resolverem o problema da intrusa de 8 patas, o Prota sugere comprar veneno, mas a Akari nega. Aí o Jirou questiona, e se o futuro marido dela odiar insetos? A resposta da Akari é o auge do amor disfarçado. Ela diz que com certeza ligaria para o Jirou vir ajudar ela. De noite, o Prota pega no sono, enquanto a Akari fica ali, imaginando como seria se eles dormissem juntinhos na cama. A cena muda para Shiori e o Minami. A Shiori conta a história dela com o Jirou pro Minami, mas usa a velha tática de é pra uma amiga minha, pedindo conselhos sobre se essa amiga deve se confessar ou não. Mas quando ela olha pro Minami esperando uma resposta, o Tenjin tá tão chocado que derruba a bebida na roupa. Ele pergunta se ela tá com medo de namorar o cara e manda o papo de coach. Diz pra ela tentar a sorte e não fazer igual a ele, que deixou passar todas as oportunidades. Ele deseja sorte pra amiga, e oferece ajuda, dizendo pra ela confiar mais no taco dela. No dia seguinte, vemos a Shiori e a Mei escolhendo roupas. A Mei diz pra ela escolher o que quiser e, enquanto arruma o cabelo da amiga, comenta que vai usar o look na próxima vez que forem ao cinema juntas. A Shiori ri e parabeniza a Mei por ser uma ótima atriz, já que consegue sentir o que os fãs sentem. Do nada, a conversa escala e ela sugere que a Mei ensine coisas de adulto pra ela. Mas o Terafune interrompe o momento vilão de centavos, atrapalhando Yuri, para avisar a Mei da reunião de trabalho e do karaokê com o Tenjin. Ele sugere que elas jantem juntas. A Shiori, na inocência pura, diz que adoraria jantar com a Mei e sugere que elas durmam juntas. A Mei topa o plano, mas a gente sabe que por dentro ela está surtando. Corta pro karaokê dos meninos. Sadaharu e Terafune estão jantando e parece que o Sadaharu bebeu todas. Ele começa a falar bobagem sobre o irmão do Tenjin, mas o Tenjin manda ele calar a boca na hora. Clima tenso! O Terafune fica curioso sobre esse irmão misterioso, mas o Tenjin desconversa dizendo que é uma pessoa normal. Mais tarde, descobrimos o plot twist. Esse Sadaharu que está bêbado é, na verdade, o irmão mais velho do amigo do Jirou. Ao mencionarem o Prota, o Terafune fica triste e com inveja, já que achava que o Jirou ia se dar mal com a Akari. E voltamos para as meninas terminando de planejar a noite. A Shiori, anjo sem malícia, propõe que elas tomem banho e durmam juntas na mesma cama. A Mei entra em pânico gay imediato. Fica nervosíssima e se nega a seguir com esse plano perigoso pro coração dela. Depois vemos aquele momento fofo entre amigas, com a Shiori e a Mei vendo fotos de quando eram pequenas. A Shiori comenta, toda inocente, que tem um monte de fotos com o Jirou. Isso chama a atenção da Mei e deixa ela visivelmente triste, tadinha. Nesse momento a Mei recebe uma mensagem e tem que deixar o plano delas para outro dia. Corta pro Prota, jantando com Sadaharu e jogando conversa fora sobre as práticas. O Sadaharu comenta que tudo vai muito bem, obrigado, mas reclama que não tem tanta intimidade quanto o Jirou, que vive beijando garotas acidentalmente. A inveja bateu forte. De noite, a Shiori volta para casa com a cabeça nas nuvens, relembrando o beijo com o Prota. Enquanto isso, o Jirou está em pânico porque o Kamo começou a agir de um jeito super estranho. O amigo chama ele de traidor por ter beijado a Watanabe e, num surto de vingança, tenta beijar o Jirou. Socorro! Mas o Prota percebe que a Shiori estava observando tudo da janela. Ele sobe correndo para explicar o mal-entendido, mas depois de pedir 1000 desculpas, percebe que a Shiori não viu a tentativa de beijo do Kamo. Ela achava que eles estavam falando sobre o beijo deles! Depois desse climão, eles voltam para casa juntos e o Prota, todo cavalheiro, ajuda ela com a bolsa.
Sem perceber, os dois começam a viajar na maionese, imaginando as coisas que fariam se fossem um casal de verdade. Finalmente, eles tocam no assunto do beijo, pedem desculpas pela situação e, quando estão prestes a se beijar de novo, são interrompidos por barulho de gatos. Na aula do dia seguinte, o professor chama a atenção da galera porque eles precisam se graduar antes de 31 de julho. O Prota está tranquilo, achando que as coisas com a Akari estão fluindo, mas a preocupação com o futuro bate, e ele fica curioso sobre os planos da Shiori para as férias de verão. Aí o Sadaharu aparece com um panfleto de emprego onde o irmão dele trabalha. Ele diz que é um trabalho simples para temporários, e pasmem, a ousadia avisa que já enviou a inscrição do Prota também. O Jirou fica chocado e dá uma bronca nele, dizendo que não tem experiência e que seria difícil viver nessas condições. O Kama admite que também vai sofrer, mas quer a grana. E aí, plot twist, a Shiori se aproxima e conta, toda animada, que ela e a Mei também se inscreveram para esse trabalho. O Prota surta de felicidade imaginando como vai ser trabalhar e viver junto com a Shiori. O Kamo, sempre prático, manda o Prota avisar a esposa dele sobre isso. Ao chegar em casa, o Jirou quase tem um infarto. Ele encontra a Akari desfilando de biquíni na sala. Ela está experimentando modelos para ir à praia com as amigas. O Prota fica super envergonhado, e a Akari, claro, começa a zombar dele, insinuando que ele está olhando com luxúria e rindo da cara dele. O Jirou pergunta se algum garoto vai junto, e a Akari diz que não. O Prota, bancando o protetor, diz que se ela vai usar esses biquínis minúsculos, ele se sentiria mais tranquilo se tivesse algum homem acompanhando. A Akari explica que não tem problema, porque ela vai trabalhar num bico temporário com alojamento na praia. O Jirou aproveita, deixa e conta que também vai trabalhar num lugar assim, mas solta a bomba. A Shiori também vai estar lá. A Akari fecha a cara na hora, sentindo o ciúme bater, mas força aquele sorriso de diva e deseja boa sorte. Aí ela pergunta se ele vai sentir saudade, já que vão ficar um bom tempo sem se ver. Mas logo ela mesma se responde, dizendo que ele nem vai lembrar dela, já que vai estar coladinho na Sakurazaka. Para marcar território, ela sobe em cima dele e exige que ele diga que vai sentir falta dela. O Prota pede para ela descer, mas eles acabam num abraço super carinhoso. A Akari se afasta e solta desculpa esfarrapada de que fez isso só para ganhar pontos, já que vão ficar 3 dias longe. Mas o Jirou, que não é bobo nem nada, pede para ela usar outro biquíni, porque está morrendo de ciúmes de outros caras verem ela assim. A Akari concorda em trocar o modelo, mas faz um convite irrecusável. Chama ele para irem à praia juntos, onde ela vai estrear aquele biquíni matador só para ele. O Jirou fica em choque, sem entender absolutamente nada do que tá rolando, mas a ficha cai logo em seguida. Ela trabalha no mesmo lugar que ele. Mais tarde, o bonde todo chega naquele albergue na praia. O Minami assume a liderança e explica como vai ser a divisão dos quartos, mas a galera tá tão hipnotizada com a vista pro mar que nem consegue prestar atenção direito. Já no vestiário feminino, tá todo mundo surtando de alegria com os uniformes, que são zero defeitos, super fofos. Só a Mei que tá meio insegura, tadinha, sentindo que o look não favoreceu muito. Depois vem a parte chata, as instruções. Eles são divididos entre a cozinha e o salão, mas rola aquela colher de chá de escolher a preferência. No intervalo, o nosso Prota e o Sadaharu batem aquele papo de brother. O Sadaharu conta que ganhou o uniforme do irmão e solta que o verdadeiro objetivo dele ali é conhecer uma garota bonita. Já o Jirou, que é gado demais no bom sentido, pensa que só aceitou esse bico para passar 2 noites no mesmo teto que a Shiori. E não é que o universo conspira a favor? A Shiori, com toda a sua doçura, chega perguntando o que ele prefere. E óbvio que os dois acabam escolhendo a cozinha para ficarem grudadinhos. A cena muda e vemos o Watanabe tentando focar no trabalho enquanto Minami ensina, mas o destaque vai pro Terafune. Gente, os ciúmes dele tá gritando! Ele para de prestar atenção na Sashi e na Natsumi, que ficam pistoladíssimas e dão aquela bronca nele por não ensinar direito. As meninas, que não são bobas nem nada, percebem que o Terafune vira um radar quando o assunto é a Akari e decidem zoar ele. Elas jogam a verde. E se a Akari começar a namorar o Minami? O Terafune tenta manter a pose, diz que tem um pressentimento de que isso não vai rolar, mas as meninas ameaçam dizendo que se ele não ensinar direito, a Akari vai ficar uma fera. Corta pra cozinha, onde temos a Mei e a Shiori. A Shiori, sendo um anjo, pede desculpas porque acha que a Mei escolheu a cozinha por obrigação, mas a Mei manda a real, ela escolheu pra ficar perto da amiga. Aí a Mei ativa o modo cupido nível hard. Ela brinca dizendo que a Shiori queria mesmo era ficar colada no Jirou e dar aquele empurrãozinho, falando pra ela aproveitar o verão, sair da friendzone e avançar com o boy. A Mei é tão estrategista que já bola um plano pra deixar os dois a sós e arrasta o Kamo junto pra dar cobertura. Enquanto isso, Shiori e Jirou estão lá, praticando como decorar uma sobremesa. Mas o clima... o clima muda total.
A conversa fica meio estranha, cheia de tensão. A Shiori chega pertinho, invadindo o espaço pessoal do prota, e ele, nervoso nível máximo, derrama creme pra todo lado. Desastre fofo. Ele tenta limpar o rosto dela. Ela pede pra ele não desviar o olhar, e quando a gente acha que o beijo vem, a Sashi e a Natsumi aparecem na janela espiando. O surto é real, a vergonha bate forte e o momento foi de arrasta pra cima. As meninas entram pedindo desculpas, o que só deixa tudo mais constrangedor. O pior é que tanto o Jirou quanto a Shiori acham que o outro fez cara de nojo e que estragaram tudo. Depois que as fofoqueiras saem, eles se desculpam e pensam que precisam correr contra o tempo, porque o verão tá só começando. Depois o Sadaharu chama o prota pra praia. O Kamo, que não perde tempo, já tá lá analisando as meninas de biquíni com zero filtro. Ele comenta que o traje da Akari tá comportado demais pra uma Gyaru, cobrindo mais pele do que o normal. O Jirou, ligando os pontos, percebe que ela fez isso por causa da conversa que tiveram em casa. Aí chegam a Shiori e a Mei perguntando cadê os trajes de banho dos meninos, e eles mandam aquela desculpa de que só vieram admirar o mar. A Mei dá uma bronca neles por ficarem só secando as meninas, e a Shiori, inocente tadinha, convida todo mundo pra ir num motel que dá pra ver na montanha, sem ter noção do que tá falando. Mas antes de qualquer mal-entendido maior, eles começam a construir castelos de areia na praia. A Mei elogia as habilidades do Kamo. Ele agradece e solta que se inspirou num castelo inglês enquanto olhava pros atributos da Mei. O Jirou dá aquela bronca no Kamo, mas quando tenta dar uma olhadinha na Shiori, ele sente que foi abençoado pelos deuses. Mas a Shiori interrompe os pensamentos impuros e propõe fazer um túnel na areia, igual quando eram crianças, onde cada um cava de um lado até as mãos se tocarem no meio. Enquanto isso, longe dali, a Akari tá observando tudo. E olha, a cara dela não é das melhores. Ela reclama que o Jirou tá lá todo bobo e de risadinha com a Shiori. Logo na sequência, rola aquele momento clássico de anime escolar. A galera se reúne pra jogar pedra, papel e tesoura pra decidir quem vai ser o escolhido pra ir fazer as compras. E claro, o destino ama um drama. Quem perde, Jirou e Akari. A Akari, fazendo a linha tsundere que a gente conhece, já começa a reclamar horrores que vai ter que passar o dia todo grudada nele. Mas no fundo a gente sabe, né? Eles vão pra fila das compras e nosso prota já começa a resmungar que tem casal demais em volta, aquela energia de solteiro amargurado. Mas aí a ficha cai, tem um desconto de 20 ienes pra casais. A Akari, que não é boba nem nada, tem a ideia de milhões. Vamos aproveitar isso aí também. Quando chegam no balcão, ela pede 3 yakisobas, e o vendedor, todo simpático, diz que se eles forem um casal, podem levar a porção grande de graça. O vendedor ainda elogia o Jirou por ter uma namorada tão carismática. O que o Jirou faz? Dá um sorriso mais falso que nota de 3 reais. Depois que terminam, a Akari dá aquele fecho no Jirou, brigando com ele por fingir tão mal e não saber atuar como um namorado decente. O prota fica pistola, dizendo que não consegue improvisar essas coisas do nada e sai emburrado para buscar os pedidos. O clima pesa. Quando ele volta, a Akari sumiu. Ela tá num canto cercada por uns garotos com vibe de Chernobyl. Ela vê o Jirou e chama ele. Mas os caras começam a zoar o nosso prota pela aparência dele e por ele ser areia demais pro caminhãozinho da Akari. E não para por aí, eles começam a assediar a Akari, deixando ela super desconfortável. O Jirou, timidozinho, pede pra eles não tocarem nela, mas ninguém leva fé. Enquanto isso, a Akari olha pra ele com uma tristeza que corta o coração. De repente, o Jirou vira o protagonista de milhões. Ele pega a mão da Akari, puxa ela pro peito dele num movimento brusco e solta a bomba. Ela é a minha esposa. Os agressores ficam em choque, pedem desculpas, desejam felicidades e vazam dali rapidinho. Só que aí, o Jirou volta a ser o Jirou. Ele pede desculpas pra Akari por ter chamado ela de esposa. A Akari fica furiosa na hora. Ela não tinha dito que aquilo incomodava. Ela manda real. Foi icônico o que ele fez. Foi incrível. Mas ele estragou tudo pedindo desculpas depois. Ela diz que desse jeito, com essa insegurança, ele nunca vai arranjar uma namorada. A cena muda e vamos pro momento fofoca no banho. Estamos na sauna com Mei e Shiori falando sobre o bronzeado, enquanto a Sashi reclama que ninguém valoriza o esforço dela pra ficar bonita. A Mei e a Shiori ficam meio incomodadas, achando que as outras estão ouvindo tudo. Aí a Sashi, sem filtro nenhum, pergunta pra Akari como anda o assunto dela. A Akari se faz de desentendida, mas a Sashi insiste, dizendo que o virgem do prota deve ter uma ideia errada sobre mulheres, e lembra que a Akari vivia reclamando dele. A Akari defende, dizendo que só reclamava dos descuidos dele. A Natsumi e a Sashi, curiosas, perguntam se por ele ser inexperiente, ele trata ela melhor. A Akari corta o papo e pergunta se não tem problema as outras meninas ouvirem.
A Natsumi, super de boa, convida a Mei e a Shiori para a roda de conversa. Aí a Mei entrega tudo no conselho amoroso. Ela diz que o importante é a pessoa sentir que está sendo levada em conta, e completa com uma filosofia de vida. Não importa se a relação vai bem ou mal, o que importa é se olharem nos olhos. As meninas ficam passadas e concordam super, dizendo que só querem se sentir amadas. Zero defeitos essa Mei. Enquanto isso, a Akari pede desculpas pra Shiori por falarem dessas coisas de adulto. E a Shiori, tadinha, se desculpa por ser inexperiente e não conseguir opinar. A Akari, super fofa, diz pra ela relaxar, porque competir com a Sasha e a Natsumi nesse assunto é impossível. Na volta pro albergue, antes de entrarem, a Akari cruza com o Prota e rola aquele momento íntimo. Ela ajuda ele a passar creme nas costas porque ele tá todo queimado de sol. O Jirou, sempre preocupado, pergunta se não deviam voltar pros quartos para evitar que os amigos zoem eles. A Akari perde a paciência com tanta hesitação e só abraça ele. Ela diz que estava morrendo de saudade de dar abraços nele e confessa que odiou a distância que eles mantiveram desde que chegaram. Ela quer ser tratada igual nas práticas de casal em casa. Só que a Sashi sai do banheiro bem na hora e pega o flagra. Eles tentam disfarçar, fingindo demência, e a Akari vai embora com a Sashi. Mas ela é esperta. Manda uma mensagem pro Jirou dizendo: "Te vejo em 10 minutos". De noite, a tensão aumenta. Mei e Shiori estão procurando a Akari, e a Shiori escuta que os meninos também não encontram o Jirou. A Mei, sentindo que o clima tá pesado, ou talvez só querendo dar uma de cupido, sugere pra Shiori que elas saiam para tomar um ar fresco. Enquanto isso, temos o nosso casal problemático favorito. O Jirou tá lá pedindo desculpas pra Akari, mas sinceramente, a gata não entende o porquê. A Akari, já sem paciência, dá um fecho nele, dizendo pra ele parar de pedir desculpas o tempo todo, principalmente quando ele nem sabe o motivo. Aí, meus amores, a Akari decide jogar sujo, no bom sentido, e mostra pro Prota o biquíni que prometeu usar quando fossem à praia juntos. Ela entregou tudo no visual. Mas a expressão dela muda, e ela desabafa que tá chateada porque eles nunca podem ficar juntos de verdade, sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Ela tá exausta de ser a única empolgada na relação, enquanto ele responde com aquela frieza de quem tá com o processador travado. A discussão continua sobre essa distância entre eles, até que a Akari toma uma atitude de milhões. Ela agarra a camiseta dele, puxa o Prota pra bem pertinho do corpo dela, quase colado no coração, se é que vocês me entendem, e pede pra ele olhar pra ela. O Jirou fica super desconfortável, sem saber pra onde olhar, e ela manda real: "Olha nos meus olhos". Nesse momento de tensão absurda, a Akari não aguenta e solta a bomba. Ela confessa os sentimentos dela, e ainda admite que morre de medo do que vai acontecer quando as práticas de casal acabarem. O Prota, com aquela lerdeza habitual de protagonista de harém, diz que não tá entendendo nada, mas solta que ela tá parecendo uma namorada ciumenta. A Akari explode de vergonha, vira um pimentão e grita que não é ciúmes coisa nenhuma. Mas o drama é interrompido porque eles escutam vozes chegando. Eles correm para se esconder num lugar super apertado. Clichê que a gente ama. Descobrimos que são a Mei e a Shiori, que foram admirar o mar e a lua. Enquanto eles estão lá, espremidos e tentando não respirar, a Akari fica decepcionada, real. Ela pensa: "Poxa, tô aqui de biquíni colada nele, e ele parece que tá ignorando minha existência", o auge da frustração. Só que a tensão é tanta que eles acabam fazendo um barulho. A Mei e a Shiori, achando que é assombração, saem correndo apavoradas. A Akari começa a chorar de raiva e diz que odeia ele por fazê-la passar tanta vergonha. Aí o Jirou começa a agir estranho. Chega perto dela de um jeito meio sensual, o que faz a temperatura da Watanabe subir. Mas não era charme, não. O Prota chega perto demais, a Akari pede espaço, e do nada, pá! O Jirou desmaia. De volta ao albergue, o Prota já tá recuperado. Ele volta a pedir desculpas por tudo, mas a Akari, rainha sensata, responde que já falou pra ele parar com isso, porque só faz ela se sentir culpada. E aí, vem o sermão de milhões. Ela briga com ele pela forma como ele a olha. Ela diz com todas as letras que quer que ele enxergue além dos atributos físicos dela, que a conheça em todas as suas facetas, aproveitando que eles são teoricamente um casal casado. No dia seguinte, a fofoca continua. A Shiori aparece dizendo que não pregou o olho a noite toda por causa do que viu. A Akari chegando super tarde, dizendo que tinha dormido na praia, e logo depois o Jirou voltando do mesmo lugar. Suspeito. Imagina! O Jirou encontra a Shiori de pijama e pensa que aquilo é um espetáculo à parte. A Shiori tenta falar algo sobre a noite anterior, mas trava e desconversa, falando que eles têm que dar o sangue na cozinha hoje. Antes de sair, o Jirou vai escovar os dentes e dá de cara com a Akari.
Ela pergunta se ele tá estranho. Ele nega, mas ela insiste, provocando. Tá pensando no que rolou ontem à noite? O prota fica nervoso nível hard e ela se despede com aquela frase que deixa qualquer um maluco. Vai ser o nosso segredinho de marido e mulher. Mais tarde na cozinha, o Jiro puxa papo com a Shiori sobre o teste de coragem que vai rolar à noite. A Shiori confessa que tá morrendo de medo, coitada, e conta que ouviu vozes na praia ontem à noite, jurando que o lugar é mal assombrado. O Jiro tenta acalmar ela dizendo que é imaginação, sendo que o fantasma era ele, né? O Kamo, que não perde uma oportunidade de zoar, tira sarro do prota pelo que ouviu e reclama que só o Jiro tem essa primavera verde frondosa cheia de romances. Aí o Kamo revela o esquema. Como o irmão dele é o organizador, ele pode dar um jeitinho pro Jiro fazer par com a Shiori. Depois vemos as meninas com os papéis do sorteio. A Shiori tá em pânico achando que não vai conseguir, mas a Mei, sendo amiga perfeita, a tranquiliza. E pra fechar, vemos a Mei anotando os resultados das meninas pra entregar pro Kamo. A Mei começa dando aquela prensa no Kamo sobre o método duvidoso que ele usou pra manipular o sorteio. O Kamo, todo trabalhado na malandragem, explica que é o único jeito da Shiori não descobrir o esquema, senão ela nem participaria. Tem que parecer obra do destino, né? A Mei parabeniza ele por ser um bom amigo e deseja boa sorte, mas a gente vê na cara deles que na real ambos têm segundas intenções. De noite, vemos que o Kamo é o mestre dos magos e conseguiu manipular o sorteio direitinho, conforme o planejado. O irmão do Sadaharu começa a explicar as regras e os pontos de partida do teste de coragem. O evento começa e a Watanabe tá lá, apavorada, tadinha. Mas o Tenjin, príncipe que é, pega na mão dela. Só que em vez de curtir o momento romântico, a cabeça da gata vai longe, pensando em como são as mãos dele. Do nada, ela sugere checar o chat pra ver como a galera tá se saindo, mas percebe o desastre, perdeu o celular. Corta pra linha de chegada. Todos os meninos já terminaram, e a Shiori tá chorando horrores abraçada com a Mei porque morreu de medo. Mas aí a ficha cai. Cadê o Tenjin e a Akari? A demora tá muito estranha. O Jiro começa a ter flashbacks das falas da Akari, e o ciúmes bate forte, imaginando o que ela pode estar fazendo com o Minami. Pra piorar a vibe, começa a chover. O Minami liga pro irmão do Kamo avisando que se separou da Akari enquanto procuravam um celular perdido dela. Pânico geral. O irmão do Kamo tenta acalmar, dizendo que é propriedade privada e tá tudo seguro, mas o Jiro não quer nem saber. A Shiori tenta segurar ele, convidando pra voltar pro albergue, mas o nosso prota liga o modo herói e sai correndo na chuva pra buscar a esposa falsa dele. Enquanto isso, a Watanabe tá numa situação tensa, parada numa encruzilhada sem saber como voltar, já que quem guiava o caminho era o Minami. O Jiro corre desesperado, gritando o nome dela pela floresta. A Akari tá morrendo de medo e se sente péssima por sempre ter que depender dos outros. Ela ouve um barulho e grita desconsolada pelo nome do prota, mas... Plot twist. Quem aparece é o Minami, que veio buscá-la. Já o Jiro, ironicamente, encontra o celular da Akari no chão e pensa ela tá muito perto, continuando a busca cego de esperança. O Minami leva a Akari para um abrigo para fugir da chuva e avisa o pessoal que só voltam quando a água parar. A Akari pede 1000 desculpas pelo transtorno, mas o Minami responde que não tem problema e solta um comentário agridoce. Lamento não ser o Jiro. Eita! A Akari fica morrendo de vergonha, mas ele sorri e manda a real. Não dá pra esconder que ela sente algo pelo Jiro. O clima pesou e ela ficou tristinha com a verdade. Nesse meio tempo, a Shiori encontra o prota e avisa que a Akari já apareceu e foi salva pelo Minami. O Jiro finge que tá felizão, mas por dentro tá se roendo de ciúmes do que aconteceu. A Shiori e o prota se refugiam da chuva e ela questiona por que ele saiu daquele jeito desesperado atrás da Akari. O Jiro admite que perdeu a cabeça, que o Minami ia achar ela de qualquer jeito e que deveria ter esperado, por isso se sente patético. Mas a Shiori não deixa barato. Ela dá uma bronca nele, dizendo que ele é muito gentil e tá muito mais cool, desde que começou as práticas de casal, e confessa que morre de inveja da Akari por poder conhecer essa versão marido dele, e ela não. O Jiro tenta mudar de assunto perguntando como foi com o Tenjin, e a Shiori fica toda vermelha. Ele acha que rolou algo, mas ela diz que ficou assim porque lembrou do beijo deles. Depois de ficar envergonhada, ela decide ir embora, mas o prota segura a mão dela. A Shiori volta, abraça ele com tudo, e confessa que sente saudade, e que não quer continuar sendo sua amiga. Ela quer que ele mostre pra ela uma faceta que a Akari não conhece. Voltando pra Akari e Minami, rola aquele papo de encerramento doloroso. Ela pergunta se caso eles tivessem sido parceiros nas práticas de casais, ele a veria apenas como uma irmãzinha. O Minami responde que ele sempre soube que ela gostava dele, mas infelizmente, o coração dele já tem dona, e ele está apaixonado por outra pessoa.
A Akari, curiosa como sempre, tenta arrancar do Minami quem é a misteriosa crush dele, mas o Minami faz a linha misteriosa e diz que é alguém que ela não conhece. Aí ele solta a bomba que partiu o coração de todo mundo. O amor dele é platônico, porque a mulher já é casada com outra pessoa. Gente, que dor. É por isso que o Minami ficou todo feliz quando ouviu a Akari falar o nome do Jirou, porque assim ele sabe que ela não vai sofrer num amor impossível igual ao dele. Aproveitando esse momento de vulnerabilidade, a Akari pede conselho sobre o que fazer com o nosso prota, e acaba confessando todos os sentimentos e borboletas no estômago que sentiu por ele. O Minami, um fofo, agradece a confiança e deseja toda a sorte do mundo nesse novo amor. Corta pra Watanabe, que já tá lá pedindo desculpas aos deuses por não ter sido a garota ideal da última vez e implorando por uma ajudinha divina pra conquistar o prota. Enquanto isso, a Shiori tá num looping infinito, reclamando que não consegue tirar da cabeça o que rolou na noite anterior com o Jirou. A vergonha tá consumindo ela. Mas ao mesmo tempo ela agradece aos céus pelas férias de verão. Ela lembra do nervosismo e do fato de que nunca quis saber a verdade sobre se o Jirou beijou a Watanabe. É triste, mas ela começa a aceitar que a esposa do Jirou é a Akari e que ela tá presa no papel de amiga de infância. Ela fica se perguntando o que se passou na cabeça dele durante o beijo. Agora vamos pra mente do Jirou, que também tá relembrando o beijo com a Shiori e tentando se convencer de que ela não odiou. Ele pensa que aquela era a última chance pro primeiro amor dele florescer, mas como ela pediu desculpas e quis voltar pra cabana logo depois, ele tá perdidinho. O pobre do prota fica na bad, se sentindo inexperiente e sem saber o que fazer. Mais tarde, o Jirou sai pra comprar um mangá, e ele pega exatamente o mesmo volume que a Shiori foi buscar. O encontro surpresa deixa os dois super nervosos. O prota pergunta se ela lê mangá, mas ela diz que não, que é um pedido do irmão dela, o Kenta, e aproveita pra contar que o irmão tá doido pra ver o Jirou. Eles percebem que é o último exemplar da loja, e o Jirou, cavalheiro que é, cede o mangá pra ela. Quando saem da loja, chuva! O prota comenta que precisa comprar um guarda-chuva, mas fica travado, sentindo que precisa falar algo importante e não consegue. A Shiori percebe o climão e convida ele pro apartamento dela ali na residência, dizendo que quer conversar. O Jirou aceita na hora, sem nem pensar duas vezes. Já no apartamento, ele comenta que é tudo muito parecido com o dele, até os móveis são iguais. Eles sentam para tomar um chá e qualquer coisinha que o Jirou fala deixa a Shiori tensa. Eles ficam lá, sentadinhos lendo, e o prota não consegue esconder a felicidade de estar ao lado da Shiori. Ele repara em tudo, na pele branquinha, no cheiro gostoso, em como ela parece macia. Ele tá encantado. A Shiori quebra o silêncio perguntando se ele tá fazendo algo estranho, ele nega e pergunta o que ela tá lendo. A Shiori corre pro quarto, se olha no espelho e entra em crise. Ela não sabe como agir quando os olhares se cruzam, se pergunta se foi exagerado convidar ele, se ele tá entediado. A conclusão dela? O Jirou me odeia. Enquanto isso, o prota tá no sofá pensando exatamente a mesma coisa. A Shiori me odeia por eu não ter atitude. É o auge da falta de comunicação. Mas o Jirou reflete e conclui que a Shiori não tomaria a iniciativa de convidar qualquer um, então ele deveria ficar feliz. Ele decide que é hora de falar sobre o que aconteceu. Só que a Shiori interrompe ele, chamando pra varanda pra ver dois arco-íris que se formaram. Eles tiram uma selfie com os arco-íris de fundo e o prota pede pra ela mandar a foto. Quando ele finalmente cria coragem pra falar do beijo, a Shiori mostra outra selfie onde ele aparece. O problema? O Jirou vê a Watanabe na foto ou algo que lembra ela, e a situação de esposa. E trava. O peso na consciência bate, e ele decide não dizer nada. A cena termina com a Shiori pensando que já não entende mais os próprios sentimentos. Já no ninho dele, o Jirou tá naquele conflito interno clássico, sem entender por que decidiu ficar calado se o sonho da vida dele era ficar coladinho na Shiori. Mas aí o celular toca e ele já revira os olhos achando que é o Camo enchendo o saco. Só que, pra nossa surpresa, é a Akari. A gata tava sumida há 1 mês dando aquele gelo nele. Ela manda real. Tá entediada de esperar o prota tomar uma atitude. Mas como ele é devagar, quase parando, ela se irrita com o próprio nervosismo de falar com ele. E aí, meus amores, ela toma as rédeas e convida ele pra um date na frente da estação de trem. O prota, claro, entra em pânico. Ele já cria toda uma fanfic na cabeça de que é uma armadilha da Akari pra usar ele de burro de carga nas compras. Ele pensa seriamente em recusar, quase solta um não, mas lembra que já tinha dito que estava entediado. Agora o problema é outro. Com que roupa eu vou sair com essa diva? O Jirou chega 10 minutos antes, todo inseguro com o look do dia. Os minutos passam e ele já começa a achar que levou um bolo e que a Akari nem vem. Mas 15 minutos atrasada, porque diva chega, quando quer. A Akari aparece. Ela pede desculpas pela demora no reboco e pergunta se ele tá bravo.
O Jirou, gado demais, diz que não, que só achou que ela não viria. Depois de dar uma bronca nele, ela joga a pergunta de milhões. Eu tô bonita? O Prota trava, o sistema reinicia, mas ele consegue soltar que ela tá muito linda com aquela roupa. E a Akari, com aquele sorrisinho, confessa que se vestiu assim só pra ele, lembrando que ele curtia esse estilo. E assim começa o tour do date. E o Jirou ainda tá naquela fase de isso é real ou tô sonhando? A primeira parada é na cafeteria favorita da Akari, onde ela faz ele provar uma sobremesa de gelo que é o vício dela. Depois, eles vão numa loja de gatos, sim, gatinhos, e ficam lá fazendo carinho nos bichanos. O Jirou olha pra ela e pensa, caramba, eu gosto muito dessa faceta fofa da Akari. Na sequência, vão as compras e o Prota admite que tá curtindo de verdade, se divertindo horrores. Chega a hora da selfie, a Akari diz que vai mandar a foto pra ele e mostra outra que tirou com os gatinhos. O Jirou olha e solta a frase de impacto. Parecemos uma família. No fim, a ficha cai e ele entende que a Akari convidou ele, simplesmente porque queria passar um tempo com ele. Na hora da despedida, bate aquela bad. A Akari comenta que é super estranho eles terem que voltar para casas diferentes agora, já que estavam acostumados a voltar para o mesmo teto. Mas ela diz que eles precisam se acostumar, porque é isso que o futuro reserva será. Do nada, a Akari lembra que esqueceu de comprar um amuleto no santuário e sai correndo feito uma doida. E o Jirou vai atrás, óbvio. Enquanto eles correm, dão de cara com a Shiori no meio do caminho. Depois de um papo super agradável, a Shiori pergunta pra Watanabe se ela lembra do dia que elas se conheceram no santuário. A Shiori, toda competitiva, pede pra acompanhar e lança um desafio, uma corrida até o topo pra ver quem chega primeiro. A Akari aceita na hora e as duas jogam as bolsas pro Jirou segurar. Durante a subida, a gente vê várias cenas lindas de famílias, mostrando o amor em várias formas. Quando chegam no topo, encontram uma senhora e seu marido, um vovozinho. E adivinhem o nome dele? Jirou. As meninas ficam chocadas porque ele tem o mesmo nome e até se parece com o Prota. O anime termina com o nosso Prota chegando no topo, suando frio e se posicionando bem no meio das duas garotas. Todos decidem mostrar respeito aos deuses e pedir que seus desejos de amor se realizem. O Jirou fecha os olhos, faz o pedido dele e a tela escurece. Fim. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta a palavra secreta que é amor, porque assim eu vou saber que você é um seguidor fiel e vou deixar aquele coraçãozinho no seu comentário. Não esquece de dar o like, quebrar o botão de inscrever-se e ativar o sininho, que é super importante para não perder nenhuma fofoca de anime. Beijos da Lê.